Irmão, essa palavra ela arde no meu coração de uma tal forma que eu não poderia ficar para mim mesmo. Eu quero dizer para você, você está selado com algo que não é deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra da verdade, quando nós ouvimos o Evangelho, temos a oportunidade, assim também como quando nós evangelizamos, falamos da palavra de Deus, temos a oportunidade de, ouvindo, ser abençoado por este dom, que é o Espírito, e também oportunizar outras pessoas a receber este dom. O poder do Evangelho, ele consiste nisso, em nós ser abençoado, ser agraciado com as bênçãos espirituais que Deus tem preparado. E esta bênção, este dom, é o Espírito Santo. Aqui a Bíblia, em João capítulo 14, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo, amém, muito obrigado, que Deus, ele mandaria outro Consolador, que o Senhor mandaria outro Consolador para ficar com os discípulos, assim também com todos os cristãos. O outro Consolador, Jesus está falando sobre o Espírito Santo. Os discípulos, no discurso de Jesus, eles ficaram tristes. Imagine você ter um amigo que você ama tanto, e de repente ele falar que não vai mais ficar aqui, que vai morrer, que vai sofrer. O amigo que você ama andar com ele. Aquele era o sentimento dos discípulos. Eles pensavam, poxa, como assim Jesus? Ele vai morrer tão precocemente. Ele vai nos deixar aqui. Os discípulos confiavam em Jesus, mas Jesus, ele acalentou o coração dos discípulos. Ele consolou o coração dos discípulos, dizendo: vocês não ficarão órfãos. Eu voltarei para vocês. Ele não estava dizendo somente da vinda, da sua segunda vinda, mas da promessa do Espírito Santo. Porque para uma pessoa substituir Jesus, escute isso, para uma pessoa substituir Jesus, essa pessoa tem que ser na mesma condição de Jesus. E este alguém era o Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo, ele representa a presença, na verdade ele é a presença de Jesus Cristo em nosso meio. Glória a Deus. O Senhor Jesus disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês para sempre. Agora, como Jesus ficaria conosco para sempre, sendo que ele iria morrer, o corpo físico dele não estaria mais aqui, mas sim o Espírito, o espiritual, o Espírito Santo. E aqui Paulo fala que o Espírito Santo, que nós, quando cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo. Você crê que você é selado com o Espírito Santo? Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. E este selado, este selo que o Espírito Santo, este selo que Deus fez em nós, este selo não é um selo de, vamos dizer, um selo de autoridade. Não é simplesmente um selo de autoridade, mas é um selo, meu querido, de propriedade. O Senhor te selou. Aleluia, meu O Senhor, ele te marcou glória. com o Espírito da promessa, dizendo: você é meu. Você faz parte do meu reino. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, falando mais para a igreja que fica em Éfeso, ele diz o seguinte: o qual é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão
adquirida. Glória a Deus. Eu costumo dizer, amigos, que o Espírito Santo, ele é o elo entre a promessa e o seu cumprimento. Agora, por que ele é o elo entre a promessa e o cumprimento? Você vai entender. Em Lucas capítulo 2, capítulo 2, versículo 25, está escrito o seguinte: observe. E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Amém, irmãos? Amém. Amém? E este homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel. Glória a Deus. E o Espírito estava sobre ele. Glória a Jesus. 26. Ele fora revelado pelo Espírito, que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. E diz mais, 27. E pelo Espírito ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o segundo costume da lei, então tomou em seus braços e bendisse a Deus. Temos aqui 3 situações. O 26 ele diz que o Espírito estava sobre Simeão. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. O 26 diz que foi revelado pelo Espírito, ou seja, prometeu. E o 27 diz que pelo Espírito ele foi ao templo. Temos aqui a participação do Espírito Santo. O Espírito, ele estava com o Espírito, estava sobre ele. Foi revelado pelo Espírito uma promessa, e pelo Espírito ele foi ao templo. Sem o Espírito, nada disso aconteceria. Deus nos fez promessas grandiosas, promessas valiosas, que só vamos alcançar com o Espírito. Glória a Deus. Com as nossas forças não podemos ir, porque o local da promessa, quem sabe onde fica, é quem prometeu. Aleluia. Quem sabe o local da promessa Glória! é aquele que prometeu. Não podemos enxergar o local da promessa, mas aquele que está lá de cima, olhando todo o ângulo, ele conhece. Os nossos olhos, eles não conseguem interpretar as coisas que Deus ele tem nos prometido, nossos olhos Glória a carnais. Deus. Porém, os olhos espirituais, aquele que o Espírito Santo doa, Oh, glória. sim, este consegue ver, porque a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. Amém. Por isso, meu querido, para nós alcançarmos a vitória, não digo carro, casa, dinheiro, a vitória é a sua salvação. Oh, glória. A vitória é os céus. É lá, meu querido. É lá não haverá sofrimento. O nosso choro, Deus enxugará dos nossos olhos todos. Eu anseio todo dia esta promessa. Meu Deus, só de pensar que eu vou me livrar deste corpo terrível, maligno. Eu anseio, meu Senhor, vem. É lá que nós vamos alcançar a nossa vitória. É os céus. Aleluia. E o caminho dos céus não sabemos. É lá o local da promessa. Jesus disse: eu sou o caminho. Só o Senhor sabe o caminho. Aleluia. E Ele nos deu o seu Espírito. Ou seja, o Espírito ele vai te levar a este lugar, meu irmão. Aquele lugar é a nossa herança. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas, o que mais causa, acho que, dissensões, discussões, até morte na família é negócio de herança. Isso é fato, né, irmão? Herança, né? Briga por herança aqui nesta terra. Mas observe o que a Bíblia diz em Hebreus. Hebreus capítulo 12, 11. Hebreus capítulo 11. Capítulo 11, versículo 37.
diz o seguinte: e eles, diz a respeito dos homens que deram um bom testemunho da fé, e eles foram apedrejados, observe, cerrados ao meio, tentados, mortos a fio da espada, vaguearam sem destino, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Tem mais: eles peregrinaram errante pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. 39. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa. 40. Tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles sem nós não devessem ser aperfeiçoados. Aqui o escritor aos Hebreus estava dizendo: aquele povo do deserto, os hebreus, eles estavam peregrinando a caminho da terra prometida. Mas muitos deles, apesar das guerras, das perseguições, das pelejas, sabia que a Nova Jerusalém, ela não vinha da terra, mas ela desceria do céu. Eles estavam firmando os olhos na promessa dos céus. Eles sabiam que Deus estava preparando algo melhor para eles. A tua herança, meu amigo, não é aqui nesta terra. A sua herança não é aqui. Aqui nada temos, aqui tudo passa, tudo se corrói, tudo se destrói. Mas quando depositamos o nosso tesouro em Deus, nada abala, nada destrói. E o nosso coração também não se aflige. Você crê nessa palavra, amigo? Aleluia. E o Espírito Santo também, ele testemunha ao nosso coração, ele dá testemunho ao nosso coração a respeito de diversas coisas que Deus tem nos prometido. Por quê? Porque recebemos o testemunho dos nossos pais e eles escreveram, compilaram em papiros, em pergaminhos, aquilo que chamamos de Bíblia. E ela passou por vários processos para chegar até essa forma. Sangue, perseguições e tudo mais. Homens sofreram para essa Bíblia, esse livro, chegar até nós. Mas também tem um testemunho principal, que é o testemunho do Espírito Santo. Moisés, ele escreveu, embora ele escrevesse o Pentateuco, ele não está mais entre nós. Embora Mateus tenha escrevido um livro que leva o seu nome, ele não está mais entre nós. Pedro também não está mais entre nós. Nenhum desses está mais entre nós, senão o Espírito Santo. Ele viu quando Deus criou o universo, quer dizer, ele auxiliou também ao criar o universo. Ele viu quando os nossos pais Adão e Eva caíram. Ele viu quando Deus abriu o mar vermelho. Ele viu quando Daniel foi lançado na cova dos leões. E ele é uma testemunha viva, que testemunha em nosso coração, dizendo: aquilo foi verdade porque eu vi. Temos diversos testemunhos para dizer isto. Da Bíblia, dos homens e do Espírito. Sem o testemunho do Espírito, melhor dizendo, sem a convicção do Espírito Santo, não estaríamos aqui. Porque para acreditarmos que alguém tenha sofrido por pessoas ruins, isso é loucura. Os romanos judeus, eles diziam que era loucura. Essa palavra de Jesus da cruz é loucura. Como assim? Imagine um Deus que criou todas as coisas,
e tem por inimigos os seres humanos. Sim, inimigos, os seres humanos. Porque os seres humanos, ele pecou contra Deus, fez maldade diante de Deus. E como agora diz que ele deu seu filho por essas pessoas, como deu seu filho por pessoas que eram mais, quem é que vai dar a vida por pessoas ruins como nós? Somente Deus. Então o amor de Deus é incompreensível. Isso é loucura, é loucura. Mas os loucos não errarão o caminho, assim diz a palavra de Deus. E o amor de Deus, irmãos, ele transcende tudo que há neste mundo. Porque quando o apóstolo Paulo diz: amem a sua esposa assim como Cristo ama a igreja. Como Cristo ama a igreja? Um amor sacrificial, desprendido. O amor de Deus, ele não é deste mundo. Não é. Aleluia. O que pode colocar este amor de Deus é o seu Espírito. Não podemos amar ao próximo se não tivéssemos o Espírito. Para amar o próximo, para amar os nossos pares, nossos cônjuges, com o amor de Deus, é necessário que nós tenhamos algo dele em nosso coração. E quem não tem esse algo, melhor dizendo, este alguém que é o Espírito, não conseguirá amar de modo algum. Porque o amor, ele não é uma coisa espontânea, instantânea, mas ele tem um processo. Por quê? O amor é um fruto do Espírito. O amor é um fruto. Por isso, meus queridos, o Espírito, ele testemunha isso ao nosso coração. Aleluia. De que Deus nos ama, que Ele nos amou com este amor. O Espírito testemunha que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. E se o Espírito não testemunhasse isto, não estaríamos aqui. Por isso, amigos, confie na presença do Espírito que há em você. Glória a Deus. Você acredita que você tem o Espírito Santo? Você não imagina o que isso representa. Ter algo daquele que criou todas as coisas em nosso coração. Ter a essência daquele que tem o poder de tudo. Glória. Irmãos, isso é espetacular, isso é sensacional. Não tenho palavras aqui para descrever isso. Esse é o amor de Deus. E o Espírito Santo, ele tem o poder de nos levar para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele tem o poder de nos fortalecer quando estamos fracos, desacreditados, desanimados. Quando pensamos em desistir, Ele nos auxilia. E viemos para a igreja arrastado, caindo, levantando. Mas chegamos e não desistimos. Aleluia. Glória a Deus. Porque alguém já sofreu. Quando alcançamos a vitória, não é por nosso mérito, mas é pelo mérito de Cristo. Glória a Deus. Ele já sofreu. Ele sofreu. Por isso, meus queridos, acredite na presença do Espírito. Glória a E Deus. confie na herança que Deus lhe deu. Você tem uma herança. Não desista. Vale a pena abrir mão de coisas passageiras para alcançar coisas firmes. Vale a pena abrir mão de coisas fúteis que não significa nada para alcançar a glória de Deus. Por isso, acredite. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Glória a Deus. Mas mastigue ela o dia todo. Todo dia.
E Deus vai esclarecer coisas maiores para você. Deus vai te dizer coisas tremendas, coisas grandes. Esclarecimento espiritual e nosso entendimento. Confie. Por isso eu quero orar neste momento.